Ok. Letícia, você está vendo a tela? Estou sim. Tá ótimo, então. Eu vou passar para o Antônio, tá? Letícia, tu começas? Sim. Então, vou começar. Boa tarde. Desculpa não estar aí. É que caiu um temporal aqui e eu tô presa em casa porque tá cheia a rua. Mas assim que passar, eu estou indo para a faculdade. Bom, a gente vai começar a falar sobre a vida e obra, né, do John. E como ele nos falou algumas coisas na aula anterior, então eu não vejo tanta necessidade de entrar muito em detalhe, porque ela já explicou na aula anterior e foi muito bem, então acredito que todo mundo entendeu, não houve dúvidas. Mas eu vou dar uma passadinha, né, pelo que eu escrevi aí no slide. Né? Ele nasceu em 27 de fevereiro de 1902, em Califórnia, né, nos Estados Unidos, e faleceu em 20 de dezembro de 1968, em Nova York. Então, tendo como ponto, ele foi um escritor estadunidense, tendo como as principais obras, né, que a gente vai passar por elas, A Leste do Paraíso ou A Leste do Éden, né, e As Vinhas da Ira, que é a que vamos falar mais à frente. E esse aqui eu esqueci de apontar, mas é ele que é o John. Eu achei ele particularmente um pouco bonito. Não esperava essa imagem. Então, John ele foi membro da Ordem de Molay e recebeu o Nobel de Literatura em 1962. E ele teve fortes influências dos pais, né, para ler, né, as obras desses autores. E dentro da vida dele, ele exerceu várias profissões, várias funções para poder custear os estudos. Então, não foi um caminho fácil que ele teve. Então, ele teve que passar por várias profissões, vários bicos, para poder, de certa forma, ter algum dinheiro para poder pagar os estudos. E a obra de John, ela teve sua escrita, foi notável por sua consciência social e ele tenta trazer os problemas pobres rurais em destaque, né? Ele traz em destaque esses problemas pobres rurais, que foi onde ele vivenciou a grande parte de vida dele, foi nesse âmbito. E o John ele permaneceu escrevendo sua ficção como uma forma de protesto social. Ele criticava sutilmente a exploração que ele leva no coração da economia agrícola americana. E além da sua maior forma, além da sua dessa desse procedimento, né, de escrita dele, a maior fama foi conseguida conectando-se às experiências dos americanos da era da depressão, que é o que estamos falando nesse conteúdo que o Jorge já explicou anteriormente também, perfeito, sobre a era da depressão. Então, ele tenta passar um pouco esse olhar, essa reflexão dentro das obras dele. E sem entrar muito em detalhe nas obras, eu passo para o Antônio, na obra, aliás, eu passo para o Antônio para ele continuar.
Obrigado, Letícia. Bom, gente, boa tarde. Eu acho que vocês já perceberam que nos nossos trabalhos nós gostamos de fazer um pouco de contextualização do que está sendo falado, que eu acho que dá uma compreensão melhor da obra que nós vamos estudar. A Ana falou muito bem da Grande Depressão, a gente não vai entrar nesses detalhes novamente, mas gostaria de acrescentar algumas coisas. Já foi falado muito da Grande Depressão nos Estados Unidos, mas para vocês entenderem o que foi que aconteceu, vocês têm que entender a questão até da globalização, que por coincidência a gente falou ainda agora disso aqui, e o mundo ele já estava bem mais conectado naquela época, 1929. Então tinha as potências europeias tinham colônias na África, na Ásia, algumas até aqui na América do Sul. E o Brasil, por exemplo, não era colônia, mas ele exportava café. O principal comprador do café brasileiro era os Estados Unidos. Aí vocês imaginam se o Brasil privilegiou o café em detrimento de outras produções e tem uma crise nos Estados Unidos que é o maior comprador, automaticamente o Brasil entra em crise. Vocês devem lembrar que isso daí ocasionou depois a ascensão do Getúlio Vargas ao poder. Tiveram que fazer várias políticas, isso deu até o start para começar a industrialização brasileira de fato, para tentar ser um pouco menos dependente desse contexto estrangeiro. Alguns dados também para vocês aqui, só para a gente poder ilustrar e entender melhor como isso afetou o mundo todo. Nessa época, as potências europeias elas tinham passado pela Primeira Guerra Mundial. Isso tinha devastado os países europeus, a França, a Alemanha, a Inglaterra. Elas tinham colônias na África e na Ásia principalmente. Então vocês veem que tinha uma questão de troca. Os países europeus exportavam muito produtos industrializados e esses países africanos e asiáticos exportavam matérias-primas e dependiam também desses produtos industrializados que eles não produziam. A crise começa nos Estados Unidos. Tem reflexos também na Europa. O que acontece na Europa, para vocês terem uma ideia? Nessa época já tinha passado a Primeira Guerra Mundial, os países tinham feito ali na década de 20 uma tentativa de se reorganizar. Essa tentativa nem sempre deu certo. A Alemanha estava numa situação caótica. Para vocês terem uma noção, a pessoa que tinha conseguido juntar algum dinheiro na Alemanha, quando veio a crise de 29, todo o dinheiro que a pessoa tinha dava para comprar basicamente um cafezinho. Todas as economias da pessoa de repente evaporaram, que a moeda se desvalorizou. Está numa situação parecida como a gente está vivendo hoje na Venezuela, aqui do lado, em que a pessoa é simplesmente mais fácil ela usar uma nota do dinheiro do que comprar papel higiênico. Primeiro porque não tem, eles estão com dificuldade desses produtos industrializados, e porque o dinheiro está tão desvalorizado que a quantidade de papel do dinheiro é maior do que seria se ela comprasse um rolo de papel higiênico. Para vocês terem uma noção. Uma outra coisa que é interessante, nessa época da depressão, nos primeiros anos, metade da população da Alemanha, por exemplo, estava desempregada. Então vocês veem o impacto, população desempregada, dinheiro desvalorizado, os produtos sumiram. Nos Estados Unidos, que nós vamos falar um pouquinho melhor, já que a nossa história se passa nesse estado aqui de vermelho, alguém sabe que estado é esse nos Estados Unidos? Esse estado é a Oklahoma. Então vocês percebem que ele fica um pouco mais no centro do território americano, então a colonização dele foi um pouco tardia, diferente dos estados que ficavam na costa, que faziam parte das 13 colônias. E a gente já está falando, deixa eu só voltar aqui o slide. Nós estamos falando da Grande Depressão nos Estados Unidos. Então o que isso ocasionou? A gente vai falar de uma história que se passa principalmente no meio rural. Já falaram muito aqui da Grande Depressão nas cidades. Vocês imaginam nas cidades, as pessoas investiram muito dinheiro, perderam o dinheiro que elas investiram, as empresas que elas trabalharam fecharam, os bancos que emprestavam dinheiro ou que elas tinham contas e tudo, os bancos começaram a fechar. Então, vocês imaginam, o dinheiro que vocês colocaram no banco some, o trabalho de vocês desaparece, os gêneros alimentícios que vocês estavam acostumados a comprar, vocês não conseguem comprar, tem uma escassez de alimentos, tem pessoas desempregadas, tem pessoas passando fome. E aí vocês imaginam essa situação no interior dos Estados Unidos, numa fazenda. Isso é o grande ponto de partida para a história que nós vamos falar já já.
Esse estado de Oklahoma, vocês percebem que ele fica bem no centro dos Estados Unidos. Um ano após a Grande Depressão, em 1930, houve essa chamada tempestade de areia. Vocês já ouviram falar nessa tempestade de areia que aconteceu? Essa tempestade de areia ela foi muito séria, muito caótica, porque esses estados aqui do meio oeste americano, eles começaram a plantar e colher, eles fizeram várias plantações, eram estados rurais, né? O Oklahoma, o Kansas, que se passa o Mágico de Oz, que vocês devem ter ouvido falar, são estados rurais, principalmente. Então eles utilizavam muito a terra para a agricultura, e essa terra começou a empobrecer. Ela foi secando, ela foi empobrecendo, e vocês imaginam, né? A gente já passou por umas situações parecidas agora, recentes aqui no Brasil, né? Condições climáticas desfavoráveis, a terra seca. Isso começou a gerar nuvens de poeira. Então as pessoas elas respiravam essa poeira, elas passavam mal. Geram pessoas que não estavam conseguindo plantar, ainda tinha essa doença respiratória. Então vocês percebem que a situação não foi só econômica, né? Ela foi climática, foi uma situação caótica. Nesse contexto, nós vamos apresentar para vocês essa família aqui. Vocês já ouviram falar nos Jodes? Que é a família do livro As Vinhas da Ira. Eles são uma família que representa, né, o que estava acontecendo ali em Oklahoma nessa época, na década de 30. Então eles são uma família que eles estão atrelados à terra, eles trabalham com a terra, eles dependem da terra, e eles de repente perdem toda aquela perspectiva de vida ali. Inclusive tem um dos personagens, que é o filho da família, que ele está retornando para casa, ele saiu da prisão, ele está retornando para casa, mas também não encontra perspectiva nenhuma ali, nem de cultivar a terra, nem de conseguirem pagar suas dívidas, conseguir sobreviver. Vocês percebem que tem uma árvore genealógica da família, vocês percebem que tem os avós, tem os pais, vários filhos, alguns deles são mais importantes, outros nem tanto. E o que é interessante perceber dessa família? Que vocês veem que tem diferentes gerações, acho que isso é um ponto bem interessante da história, a gente poder acompanhar a diferença entre como uma geração mais antiga dos avós percebe o que está acontecendo, como a geração dos pais percebe o que está acontecendo, e como a geração mais nova também encara isso. Nem sempre eles vão encarar isso da mesma forma. Eu vou chamar de Rosa de Saron, traduzindo o nome da filha. Ela começa a história grávida. O irmão dela, que saiu da prisão, ele volta para casa, né, também sem perspectiva. E aí eles chegam à única conclusão do que seria possível eles fazerem para tentar uma vida melhor. Quando as pessoas não conseguem ter oportunidade onde elas moram e elas não têm perspectiva nenhuma, elas fazem alguma coisa. O que as pessoas fazem? Elas se mudam. Elas procuram um lugar que esteja com uma situação que elas acreditem que esteja numa situação melhor. Esse aqui é um mapa dos Estados Unidos da época. Se vocês forem perceber, Oklahoma está bem aqui, olha. É um estado pequenino. Eles resolvem ir até a Califórnia, que fica aqui na costa oeste dos Estados Unidos. Por que eles escolhem a Califórnia? Na imaginação deles, né, no que eles acreditavam, eles achavam que se eles fossem para a Califórnia, como eles eram agricultores, eles iam conseguir emprego no campo. E que lá teria uma fartura de emprego, de alimentos, de oportunidades. Isso acontece muito com pessoas até que se mudam do Nordeste para o Sudeste, que acabam abandonando tudo, a cultura completamente diferente, um clima diferente, vão buscando uma oportunidade e nem sempre aquilo que elas encontram é o que elas desejavam. Às vezes elas vão até viver numa miséria mais severa. O que é interessante a gente perceber nessa história? Se vocês forem ver, a distância aqui entre o Oklahoma e a Califórnia é basicamente metade do mapa dos Estados Unidos. Tem uma foto aqui da família, eles colocam todo mundo num carro, colocam os pertences que eles conseguem levar, eles vão abandonar tudo, eles vão deixar tudo para trás, a casa, a propriedade, eles só vão poder levar aquilo que cabe no carro, e eles vão fazer essa viagem a carro com todos os membros da família, os mais velhos, as crianças, os pais. Então vocês imaginam a situação de desespero. O que vai acontecer ao longo dessa viagem para a Califórnia? Vocês imaginam que aqui tem um slide
que mostra eles saindo de Oklahoma. Tem aqui a fotinho da casa deles, o caminho que eles percorreram e as cidades que eles percorreram também na Califórnia. Antes de ter contato com a obra, eu pensava que eles iam colher uvas, que eu via as vinhas da ira, e eu pensava assim, eles vão coletar uvas na Califórnia, e depois a gente percebe que eles iam colher pêssegos, e tinham outras frutas também plantadas lá, como laranjas, por exemplo. E tem aqui uma foto até de uma pessoa do lado de uma placa, eu acho que dá para vocês enxergarem a placa. A placa está dizendo o seguinte, que eles precisam de ajuda de coletores de laranjas. E eles dizem a distância que está essa propriedade. Só que vamos parar para pensar um pouquinho. Se várias famílias nesse meio oeste aí americano estão passando por problemas financeiros e resolvem abandonar tudo e ir para a Califórnia, se muita gente teve essa ideia, vocês acham que vão ter oportunidade para todos? É isso que acontece na história, esse que é o drama da história. Primeiro que essa trajetória deles de cruzar os Estados Unidos é bem sofrida. Então, por exemplo, o avô da família morre no meio do caminho. A avó já meio que desiste ali mesmo da vida, de ter esperança, porque o companheiro dela faleceu. Ao mesmo tempo, ela tem uma neta que está grávida, que já vai grávida para a Califórnia. Então, assim, tem aquela questão, poxa, eles têm que lutar porque está vindo uma criança aí. Eles precisam dar alguma condição de vida para essa criança. Só que essa viagem deles é tortuosa, é muito complicada. E vou dar para vocês um pouco de spoiler da história, tá? Quando eles chegam na Califórnia, finalmente, o que acontece? Já não tem emprego para todo mundo. Essa ideia que eles tiveram, que parecia brilhante, foi a mesma ideia que muitas pessoas tiveram. Então eles chegam na Califórnia, eles vão ter que ficar na... Vocês sabem aqueles filmes que aparecem em acampamentos de trailer, que tem várias pessoas morando que elas não têm casa? Aparece nesse livro um acampamento com pessoas morando em tendas, colocando tudo que elas tinham ali. Era um acampamento meio que improvisado para dar moradia para essas pessoas e todo mundo passando muita fome, sem ter trabalho para todo mundo. Porque esse livro ele é interessante. Além dessa trajetória, além da gente perceber isso que está acontecendo, tem o filho da família, que na história ele tem um papel que ele começa a se interessar pela luta social. Ele até gera uma polêmica na história por ele ser uma figura que, de certa forma, lembraria até Jesus. Então ele é meio que está tentando dar esperança para aquelas pessoas de que as coisas podem melhorar. E essa história ela acaba sendo polêmica por várias coisas. Por esse motivo, tem essa questão da luta social, das pessoas quererem se unir, os trabalhadores se unindo para buscar condições melhores. E vocês olham que isso daí, principalmente naquele período pós-guerra dos Estados Unidos, isso daí já seria um grande problema, porque isso parece comunismo. Então esse livro ele não foi bem aceito em todos os lugares. Uma coisa que eu achei assim muito forte na história, que assim me deixa impactado, principalmente das pessoas que morrem. Então eu já falei para vocês que o avô da família morre. A moça que estava grávida, Rosa de Saron, ela perde o filho. Então o bebê dela nasce morto. E eles encontram duas pessoas que estavam praticamente morrendo, que estavam tendo uma condição pior do que a deles. Tinha um pai de família que ele estava praticamente morrendo. Ele estava desnutrido, estava acamado. E aí tem uma das partes do livro que é mais polêmica, que ela decide dar o seio, né? Ela vai dar de mamar para esse homem para salvar a vida dele. Isso já no final da história. E vocês percebem que isso é um pouco problemático assim por todos os pontos que a gente consiga analisar, né? Tem a questão da sexualização, né, da mulher, mas ao mesmo tempo é uma questão de sobrevivência. Fica até essa reflexão para vocês, né? E às vezes até onde as pessoas vão pela sobrevivência, até o que elas estão dispostas a fazer. Eu acho bem interessante. Avançando um pouquinho, já quase no final, vocês conhecem essa história de pessoas migrando e buscando uma condição melhor. Esse livro ele é de 38. Aqui no Brasil, de 39, desculpa. Aqui no Brasil, tem um escritor chamado Graciliano Ramos, que publicou em 38 Vidas Secas. Alguém já leu Vidas Secas aqui?
Vidas Secas é a história de uma família que mora no sertão, o pai, a mãe, os filhos e uma cachorra chamada Baleia. E eles também largam tudo, eles vão em busca de uma condição melhor. É interessante perceber que esse livro foi publicado um ano antes. A distância entre os Estados Unidos e o Brasil também é muito grande, mas vocês percebem que as situações elas são similares. Então, por isso que essas histórias acabam se tornando universais. E eu coloquei essa imagem do livro, do filme, né, que eles adaptaram. Eu acho que é bem interessante não só a gente conhecer o contexto em que a história se passa, mas é interessante perceber que às vezes tem obras que são similares. Tem um grande livro aqui brasileiro, Vidas Secas. Eu particularmente ainda prefiro Vidas Secas, eu acho ele melhor. O outro livro é bom, mas o Vidas Secas eu ainda acho melhor. Eu acho ele, além de ser duas histórias boas, o Vidas Secas eu acho ele melhor escrito. Não sei se o professor vai brigar comigo aqui, mas eu acho ele muito bem escrito. E tem a questão da cachorrinha baleia, que é também um caso polêmico, que vocês, não sei se vocês já ouviram falar dessa cachorrinha do livro. Eu vou dar um spoiler para vocês. A cachorrinha ela é sacrificada no livro. Ocorre uma situação que a cachorrinha precisa ser sacrificada. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de ler pelo menos esse capítulo, Vidas Secas, o capítulo Baleia, que é o da cachorra, vocês vão ficar com o coração na mão. E para finalizar a apresentação, terminar com duas imagens aqui. Eu queria que vocês, se pudessem olhar sempre as imagens. E nós falamos de muita coisa hoje, né? Nós já falamos disso em outras apresentações, mas eu acho que essas duas imagens têm tudo a ver com a história que nós falamos hoje. As Vinhas da Ira. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas duas imagens antes de eu falar? Vivian quer falar? Sim, perfeito. Essas imagens aqui, para finalizar nosso trabalho, elas ficam com a reflexão que às vezes a história trata disso, né? De buscar uma oportunidade melhor. Você não sabe se você vai conseguir, mas você vai tentar buscar aquilo que você acha que é melhor para você e para sua família. E a gente vive também um momento muito sério, né, no mundo. Aqui em Belém nós temos refugiados venezuelanos que estão andando pela cidade, vindo aqui para a faculdade, eu encontrei três ali no sinal vendendo bombom. E a história parece tão distante, né? A gente está lendo um livro, As Vinhas da Ira, que é da década de 30, que fala da Grande Depressão, e nós temos essa realidade aqui na nossa porta, do outro lado da rua praticamente. Então acho que fica essa reflexão, né? Às vezes essas histórias elas estão mais próximas e é uma coisa assim que eu sempre peço, né? Que eu acredito que a gente também nunca tenha que passar por isso, de ter que abandonar tudo, deixar a família para trás, deixar tudo que a gente conhece, os amigos, buscar desesperado abrigo em outro lugar, sem saber se a gente vai ser recebido, se a gente vai ser tratado com preconceito por não falar o idioma, por ser de uma cultura diferente. Então, é só essa reflexão final. Letícia, quer falar mais alguma coisa? Perfeito, já falou tudo, né? Eu achei interessante, né, a pontuação final em relação a de você querer sair do lugar, você ter que sair do lugar para buscar melhorias, né? Como tu disseste, a gente lê o livro e não imagina que está tão próximo da gente, o que a gente vivencia, o que a gente observa ao longo da trajetória diária, né? Mas a gente está vendo isso aqui em Belém, a gente vê bastante isso. Então, eu acredito que em qualquer lugar a gente vai ter esses traços da questão de você sair do seu lugar de origem, né, do seu lugar que você nasceu, para ir em busca de melhorias é, em outros lugares. Então, eu acho que é isso, né, um pouco mais para complementar para vocês. E, enfim, é isso. Obrigada. Gente, obrigado. Boa tarde.
eu vou só falar bem rapidinho, porque eu vou pegar o gancho aí dessa afirmativa de que a gente às vezes lê um livro, né, ou se depara com uma obra de literatura e a gente pensa que aquilo é algo bem distante, né, que aquilo é só a imaginação do autor, que isso e aquilo, mas trazendo a coisa um pouco mais para perto de nós, você tem aí os retirantes do Nordeste, por exemplo, né, do sertão nordestino, que muitas vezes saem naquelas carroças, certo? Sem absolutamente nada que não seja a esperança. E muitas vezes a pessoa não consegue nem chegar ao destino, ela acaba morrendo, né? Por causa da inanição, por causa da desidratação e uma série de outras coisas que são complicadas, né, de você vencer. Então, esse Vinhas da Ira, na verdade, se refere não exatamente à coleta de uvas, mas sim ao fato de que as pessoas viviam revoltadas, correto? As pessoas viviam em eterna revolta, porque não tinham o que comer, não tinham trabalho, não tinham esperança, não tinham nada, certo? O mundo estava exatamente dentro de um grande buraco negro. E foi por isso que o Hitler achou tanta facilidade em ascender na Europa, né? Porque ele representava uma esperança que não existia mais. E aí todo mundo caiu no conto do Hitler, certo? Então é isso. Vinhas da Ira, na verdade, é isso. A ira não é com relação à uva ou à laranja, ou enfim, mas sim ao contexto de vida que existia naquela época. E a única solução, a única forma de você conseguir alguma coisa era ir para uma fazenda, para uma área agrícola, onde você pudesse plantar pelo menos para comer, certo? E então a gente tem aí exemplos hoje muito próximos de nós, certo? Vocês sabem que nós temos obras de literatura aqui no Brasil muito importantes que descrevem isso, certo? Então vocês viram aí ele falar em Vidas Secas, nós temos Grande Sertão Veredas, né? Temos as obras do próprio Jorge Amado, que de alguma maneira descreviam a situação do sertão baiano, né? Mas não há, assim, vamos dizer, uma obra melhor e outra pior. Vocês sabem que em literatura o que nós temos são diferentes estilos de escrever, né? Então, não há aí, existe apenas uma preferência por um estilo, que às vezes a pessoa sabe descrever os detalhes um pouco mais claramente do que outra, né? Então, as duas obras são muito importantes, certo? Elas são muito paralelas no tempo, né? E é isso, tá? O seminário foi muito bem apresentado e os exemplos muito bem dados, tá? Então, nós vamos agora passar para o segundo seminário. Eu vou interromper aqui a apresentação, tá? Para poder, então, apresentar a outra tela. Todos conseguem ver a tela? A Adria, Letícia, Rayan, Rosiana. Sim, professor, está aparecendo. Oi? Está aparecendo. Tá bom, então. Vou passar então aqui para Fernanda, tá bom?
Boa tarde, gente. Vamos mais para um seminário, né? Mais uma obra de John Steinbeck. Será apresentado pelo Adriano, por mim, Fernanda, e pela Rosiana Lima. E nós iremos falar sobre A Leste do Éden. Aqui é a biografia do autor, né? Uma pequena biografia, na verdade, que muitos já falaram também. E eu coloquei aqui só para ficar bonitinho. Tá? John Steinbeck nasceu no dia 27 de fevereiro de 1912 e faleceu no dia 20 de dezembro de 1968. Então, foi um período muito curto, né? Ele faleceu com 66 anos e foi uma pena, né? Foi um grande autor. Em 1919, ele finalizou o curso secundário, né, na Salinas High School, que o nome é o nome da onde ele morava, né, da onde ele nasceu, na verdade. No ano seguinte, né, em 1920, ele ingressou na Universidade de Stanford. Lá ele teve que ter, vamos dizer assim, várias profissões para ele poder custear o curso dele. E 17 de suas obras foram adaptadas para filme em Hollywood. E durante a trajetória dele, ele se tornou um autor fantástico. Tanto é que em 1962 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu vou falar aqui um pouco sobre os personagens. Tem outros personagens, mas aqui eu coloquei só alguns, para não ficar tão longo. E eu começo falando sobre Samuel Hamilton. Esse personagem foi inspirado no avô dele, né, de John. E Samuel, ele era um inventor. Ele gostava de fazer invenções. E Samuel, ele tinha várias ideias, né? Só que as ideias dele, nenhuma dessas ideias ia para frente. Então, todas as coisas que ele fazia não dava lucro. E com isso, a mulher dele, a Lisa, ficava preocupada com isso. Lee é aquele personagem fofo, sabe? Aquele personagem que quando a gente lê, todos gostam. Porque ele foi um personagem humilde, um personagem que muito inteligente, muito sábio, muito esperto, e ele tinha uma capacidade assim tão grande de analisar a alma humana. E ele era igual ao Samuel, ele tinha assim várias coisas na cabeça, só que ele preferia guardar para ele mesmo até que dar palpites assim na vida das outras pessoas. Ele só falava quando necessário, quando chamassem ele para falar alguma coisa. Então ele era uma pessoa assim que tinha muitos desejos, muitos sonhos, mas ele acabava fazendo a vontade de outras pessoas. E ele era um empregado da família, só que as pessoas da família não o valorizavam, né? Apenas Samuel o valorizava. E ele foi um personagem assim incrível e muito marcante na obra de John. O próximo personagem é Adam e Aaron. Eu coloquei os dois aí porque eles eram meio que parecidos, né? Adam, ele tinha um irmão chamado Charles, onde o relacionamento entre os dois não era tão bom assim. Na casa deles, o relacionamento não era um relacionamento assim agradável. Eles não conviviam bem. Só que Adam e Aaron, depois vocês vão entender melhor um pouquinho, porque Aaron ele é colocado como filho de Adam, só que entre aspas. Vocês vão entender depois. E eles eram assim parecidos, porque por causa da carisma deles, e eles tinham uma comovente assim ingenuidade. Eles eram ingênuos assim.
Caleb, ele é interessante ver aqui que o autor ele personifica a ambiguidade. Por quê? Porque ele coloca duas características do ser humano. Uma hora ele era assim bem, como posso dizer, bem generoso, e outra hora ele era muito atroz, né? Então ele tinha também essa diferença. Caleb e Aaron, eles eram irmãos. E Cat, eu até falei para o Adriano, essa mulher, ela é pior do que a Paula Bratti. Vocês lembram da novela Usurpadora? Ela era assim, ela é descrita como um monstro na obra. Ela é uma pessoa assim, sem sensibilidade, sem consciência, e ela aprontava muito. Ela, assim, é uma pessoa, vamos dizer, era um monstro mesmo, sabe? Ela era casada com Adam, e na noite de núpcias, né, no caso, ela o traiu com o irmão, Charles. É por isso que a gente ficou meio assim, não sabe se o filho... Aí tiveram os gêmeos, não sabe se o filho era de Adam ou de Charles. E aí ela era uma mulher má, ela era manipuladora, e ela destruía mesmo as pessoas, literalmente, para o seu próprio divertimento, para o seu próprio lucro. E ela gostava de enganar principalmente os homens por conta da sua beleza. Então, ela era fogo, essa mulher. Aqui a gente vai falar um pouco do enredo, né? E aí vocês vão entender um pouquinho melhor os personagens, a história também, que é muito legal. E eu vou passar aqui para a Rose. A Rosiana Lima. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que vocês estão me escutando, né? Porque tá muito baixo o áudio para mim, eu não consigo escutar muito bem. Então, alguém pode dar um sinal de ok? Que vocês estão me escutando? Pode falar, Rose. Bom, dentre os excelentes romances escritos por John Steinbeck, um destaca-se por sua audácia, né, que é justamente o que nós vamos falar agora. É o East of Eden, publicado em 1952. Trata-se de uma saga familiar que se passa no Vale do Salinas, que é na Califórnia, nos Estados Unidos. Nas últimas décadas, entre o século XIX até o fim da Primeira Guerra Mundial. Embora alguns capítulos sejam também ambientados em Connecticut, Massachusetts. E a história também abrange fatos da Guerra Civil Americana. Então, fala sobre o livro, ele fala sobre a história de duas famílias, né, que moram no Vale do Salinas, os Hamilton e os Trask. E como essas famílias se relacionam, né? E aí nós podemos também observar que o autor ele descreve com bastante detalhes o cenário, assim, a parte geográfica, né, do Vale de Salinas, na região, que fica na região da Califórnia. Né? Tem um trecho, antes do início da história, de contar sobre Samuel, sobre o Adam e sobre a Cat. Ele inicia falando, né, o Vale de Salinas fica na Califórnia do Norte, é um sulco longo e plano entre duas cadeias de montanhas. E o rio Salinas desliza e serpenteia pelo centro até desaguar na Baía de Monte Rei. Recordo-me dos meus nomes de infância para as plantas e para as flores secretas,
E aí o autor vai descrevendo tudo que ele se lembrava, que ele dava um nome para os animais e as árvores e tudo que tinha, né, do espaço geográfico em Salinas. Assim, suco é tipo quando a gente vai arar, a gente não, né? Alguém vai arar a terra para plantar e fica aqueles caminhos imensos. Então, aí depois que ele fala da parte geográfica, né, do Salinas, ele vai começar contando a história de Samuel Hamilton, né, e a sua mulher Lisa, que a Fernanda falou, e como eles criaram os 9 filhos deles. E durante ele vai contando a história dos filhos, que os filhos cresceram e cada um foi para o seu caminho. E aí, terminando isso, é que vai entrar a história do Adam Trask, né? Que ele era um forasteiro, comprou o melhor rancho do vale, e vai aparecendo a história do Adam como flashback. Aí tá aqui, o autor, o segundo parágrafo aqui do slide. O autor narra a história do caloroso inventor e fazendeiro Samuel Hamilton e sua mulher Lisa, imigrantes da Irlanda. Ele descreve como eles criaram seus 9 filhos em um pedaço de terra árido e infértil. Também é contado, né, sobre as dificuldades e tudo mais, porque a terra era muito difícil, era difícil de plantar as coisas, e naquele período as pessoas elas viviam do que elas plantavam, do trabalho delas. Aí, a vida de Adam Trask é vida em um longo flashback, refletando sua tumultuada infância no rancho de Connecticut, sua criação rigorosa em relação à sua problemática com seu irmão mais novo, que é o Charlie já. Pode passar, Fernanda. O autor ele trabalha com tristeza através da construção dos seus personagens, temas, sentimentos, sentimentos humanos, né, que tem a ver com a moralidade, o bem e o mal, a inveja, o ciúme, a ganância. É interessante também destacar que esse romance, né, ele vem com uma narrativa de terceira pessoa. Então, esse estilo, ele, tipo assim, o autor ele vai descrevendo, né, com precisão todos os personagens, e é muito interessante também os detalhes como esse autor ele descreve os personagens. Também a gente pode perceber que os sentimentos, né, que são trabalhados do texto entre o bem e o mal, tem a relação da inveja, ciúme, também o chinês, né, que é o Li, ele tem um papel muito importante, que ele tipo é aquele conselheiro, né, da história. E apesar das pessoas não darem muita atenção para ele, ele se torna mais do que um empregado, né, para o Adam Trask, porque o Adam ele sempre procura nessa pessoa auxílio, apoio, conselho, e aí ao longo da história eles vão se tornando grandes amigos, né? O Adam e o Aaron Trask também, que eles têm uma ingenuidade um tanto quanto aguçada, né? E também tem o Caleb Trask, né? Que ele, como a Fernanda falou, essa ambiguidade, né? Da característica do ser humano, porque a gente tem essa parte de bem e mal dentro de nós. Então, a gente não tem como ser perfeito, né? E um pouco é um pouco de cada.
não existe, né? Nem muito e nem muito bom e nem muito mal, é um pouquinho de cada. E também tem a Catherine, né? Que é a Kate. Ela é, eu acho assim, da história, tipo, se não tivesse ela na história, a história seria um tanto quanto iria faltar alguma coisa, porque é ela que é a personagem mais cruel e calculista, assim. Eu acho que eu ainda não tinha lido alguém assim tão horrível, porque ela não mede esforços, né? Ela não mede esforços para fazer o mal. Ela, ela, ela tem uma, uma personificação calculista, assim, que parece que ela nem tem sentimentos, né? Ah, só um minutinho, gente. Ah, sim. É interessante também a história, porque eles relacionam, né, muito com a história de Caim e Abel, porque trechos, né, alguns momentos do livro, por exemplo, após ser a história de Caim e Abel, né, tem um momento que Caim e Abel, eles oferecem eles oferecem um presente para Deus. E aí Deus ele rejeita o presente de Caim, preferindo a ovelha de Abel. Tem uma parte do livro, né, que também acontece isso. O Adam, o presente dele é um filhote de cachorro que ele encontrou. Mas o pai deles, eles prefere o presente do outro filho, que é um canivete, que o Charles comprou, no caso, né? Também tem outra parte, já pro final do livro, né, que, por exemplo, Caim é o único condescendente, porque ele mata, né, o seu irmão. E no final do livro, o Arão ele morre na guerra, né, e Caleb é o único que fica vivo e ele é o único que tem descendente. Também tem uma parte que diz que após ser rejeitado por Deus, Caim mata Abel. E no livro acontece algo semelhante, só não tem morte assim, né? Nem o irmão mata, mas só que após ele ser rejeitado por seu pai, Charles, ele ataca o Adam e espanca ele até quase matar. Então tem esses pontos de referência que a gente pode encontrar da Bíblia com o texto, com o romance. Tá. Falando da Cat, né, tem momentos também que ela é, tipo assim, ela é a parte mais ruim do livro. Ela se casa com o Adam, depois ela é muito ajudada pelo, pelos Hamilton. Só que ela tem eu acredito que é só no início mesmo da história que ela fica nessa briga assim, será que eu consigo ser de boa, ter um casamento, ter uma família? Eu acho que é só nesse primeiro momento, porque depois ela faz muita besteira. Aí ela se casa com a Ada, ela tem uns filhos, aí ela deixa o filho dela, dá um tiro no Adam, vai embora para o Mordel, ela se torna uma prostituta e, e lá dentro do bordel ela faz um plano para assassinar a dona de lá, daquele lugar, porque ela quer ficar com a propriedade, e ela em nenhum momento ela demonstra qualquer remorso sobre os filhos que ela abandonou e não tá nem aí se ela encontrar alguém conhecido, ela não quer saber de nada. E assim, gente, são 600, mais de 600 páginas de livro, é uma história muito grande, porque não fala apenas só de uma pessoa, fala de várias pessoas. Começa na história com alguém, e desse alguém que morou perto, né, que foi o Straczynski, e aí vai se desenvolvendo
uma trama assim muito complexa. E só lendo mesmo para entender todas as armações, todos os momentos assim de tensão do livro. Assim, tem momentos também do livro que o Samuel Hamilton, que é quem o autor inicia o romance, falando, né? Ele morre. Então, aí todo mundo fica comovido, porque é como se fosse o patriarca assim, da família. Ele morreu. Então, aí, depois que isso acontece, né? Ele é lembrado pela família, todo mundo faz aquele momento de agradecimento a ele, porque ele participou de todos os momentos felizes lá da família dos Trash. Então, depois disso, o Aaron, ele vai para as Forças Armadas, né? Morre, depois ele é morto no conflito. E quando o Lee, ele dá a notícia para o pai dele, que é o amigo dele, né? O Adam, ele é um amigo dele, do Lee. Ele sofre um ataque cardíaco e um ataque do coração. E, tipo, a história termina praticamente aí, porque depois que o Adam morre, a história acaba e aí é, o Adam sofre um ataque do coração, mas ok, ele ainda tem tempo de dar uma benção para o seu filho, né, que é o Caleb, no caso que só o Caleb sobreviveu. E deixa eu ver aqui como é que. Ah, sim. Tem um momento também do livro que eu acho bastante interessante, umas palavras, uns trechos do livro que eu tirei, que All great and precious things are lonely. E a segunda é And now that you don't have to be perfect, you can be good. Esse daqui eu acho mais interessante, assim, porque se a gente, como humanos, nós não conseguimos ser perfeitos, né? Então, o que a gente pode fazer é ser bons, praticar a bondade em alguns momentos da nossa vida. Quem fala essa frase é o Lee, em uma das conversas com o Adam. Então, fica de reflexão para a gente, né? Porque esse livro, ele é como se fosse contando uma história, assim, de duas famílias, é como se fosse, não, é a história de duas famílias que viveram momentos muito tumultuosos, né, durante a guerra a Primeira Guerra Mundial e também passa, né, por momentos da Guerra Civil Americana. Então, ele é como se fosse a realidade que eles estavam vendo naquele momento. E aí eu penso muito como se a gente tivesse, se fosse contado, né, nos dias de hoje, como é que seria, né, uma história cheia de reviravolta, onde o antagonista é uma mulher. Geralmente a gente percebe o antagonismo, né, na figura masculina e tipo assim, traz uma coisa diferente, né, um olhar diferente esse antagonismo da mulher. Então, vou passar agora a palavra para o meu amigo Adriano, que ele vai continuar. Amém. Boa tarde. As meninas falaram da obra já, né? A gente vai falar um pouco da releitura. Mas antes de chegar na releitura, só uma pequena análise do título da obra, que é A Leste do Éden, e na tradução portuguesa, A Leste do Paraíso. Não sei se todo mundo aqui é cristão, ou se todo mundo conhece um pouco da Bíblia, mas na história da Bíblia, quando Caim mata seu irmão Abel, que ele é expulso do paraíso, ele é mandado para o leste do Éden, para o leste do paraíso, é colocado uma marca na testa dele, identificando ele como um assassino, e como assassino que aquele que tocasse nele, tentasse vingar a morte de Abel, seria castigado 7 vezes mais por causa disso. Então Caim foi castigado e colocado a leste
do Éden, a leste do paraíso, e essas pessoas todas estavam também a leste do Éden, a leste do paraíso, eles estavam bem longe do paraíso. Pois bem, falando um pouco da releitura, é um caso bastante conhecido que foi muito batido nos telejornais nos últimos tempos, que é o caso da deputada federal Flor de Lis, deputada pelo Rio de Janeiro, que ela foi acusada de mandar assassinar o seu marido, e ela tinha, se eu não me engano, 55 filhos. Nesses casos, desses 55 filhos, tinham filhos que namoravam com as suas irmãs, filhas que namoravam com os seus irmãos, tiveram filhos que casaram e foram morar em outro lugar porque a mãe não permitia e nem o pai não permitiam que os irmãos casassem entre si. Antes do marido da Flor de Lis casar com ela, ele namorava com uma filha dela antes. Aí tinha toda uma troca, uma relação de traição, um negócio de não ter muita confiança, que é bem de acordo com aquilo que as meninas trouxeram aqui sobre a obra. Aquela história do Caleb trair Arão, dele se deitar com a mulher dele no dia da noite de núpcias dele trair mesmo ele, aquela coisa de muita mentira, de muita intriga, de traição e até de tentativa de assassinato, que foi também o que aconteceu nesse caso da Flor de Lis. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, tiverem algo a acrescentar, se não, esse foi o nosso trabalho, a gente espera que vocês tenham gostado e se interessado um pouco mais sobre as obras do Steinbeck. É cheio de reviravoltas, né? Igual o romance também, né, Adriano? O caso da Flor de Lis. É isso. A Flor de Lis criou uma família bastante complicada, né? Mas é isso. É a vida, né? É a vida da sociedade. É a vida da nossa sociedade atual, né? Eu vou interromper aqui a apresentação, tá? Os exemplos foram muito bem colocados, tá? Vocês só lembrem que nós falamos aqui, então essas duas obras, elas reforçam bastante aquela deterioração moral de valores, tá? Aquela insignificância dos critérios e dos valores morais da existência humana, tá? Então havia assim uma degradação desses valores, certo? E essas duas obras do John Steinbeck, elas mostram bem claramente isso, especialmente esta segunda aí, que é o East of Eden, certo? Que é o lugar amaldiçoado para onde foi mandado Caim após matar Abel, né? E aí lá não existiam valores, por isso ele foi expulso para aquela área, vamos dizer assim, né? Claro que tudo isso é uma simbologia, certo? Para mostrar que ele foi afastado do Éden, né? Ele foi colocado em um lugar distante do Éden, quer dizer, parou de usufruir dos bons valores e foi usufruir das penas ou penalidades dos maus valores, né? E o John Steinbeck, ele soube balancear bem isso, né? Então, era sempre o bem contra o mal, era sempre a degradação contra alguém que tentava reverter isso, que era exatamente aquilo que a sociedade americana estava passando, a sociedade mundial estava passando naquele momento, tá? Muito bem, então, vamos dar sequência, né, à nossa história. O mundo estava dentro de um poço, estava dentro de um buraco negro. Então, imaginem vocês que foram 3 eventos em uma sequência bastante trágica. Primeira Guerra Mundial, depois a crise de 29 e logo depois a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo passou aí por
uns 10 a 15 anos bem negros, né? Bem difíceis, bem trágicos. E é claro que ninguém gosta disso, né, gente? Todo mundo passa por essas desgraças, mas ninguém quer repetir essas desgraças. Então, a partir do final da Segunda Guerra, e diante de todas as lições que foram aprendidas nas duas grandes guerras, a sociedade do mundo deu uma guinada assim de 360 graus. E a sociedade americana não podia ser diferente, tá? Então, o que aconteceu? Saiu-se de um extremo para o outro extremo da vida. Quer dizer, vamos lutar, matar, morrer, brigar, tentar sobreviver. Aí sai para o outro extremo, que é paz e amor, né? A existência de maravilha, o sexo livre, cabelo comprido, bandana na cabeça, certo? Vamos viver sem se preocupar com como é que eu vou dizer, as coisas supérfluas da vida, né? Ninguém precisa de carro de luxo, né? A gente pode caminhar a pé, a gente pode sair de casa, andar sem rumo e conhecer a vida, conhecer outros lugares, mas sem se preocupar com sabonete, né? Sem se preocupar que tem que tomar banho todo dia. Então, o que aconteceu? A sociedade do mundo, mas em especial a sociedade americana, começou a questionar os valores da sociedade e começou a contestar esses valores. Não só questionar, mas contestar. Então, para que casamento se a gente pode se juntar? Por que não se pode ter liberdade? Por que a gente não pode ir para uma planície, né, e viver naquela planície com uma roupa simples, descalços? Por que a gente tem que cortar o cabelo, fazer a barba, tomar banho? Então, a partir de mais ou menos de 1950 em diante, surgiu um movimento que foi mundial, mas foi muito intenso nos Estados Unidos, chamado de geração Beat, ou Beatnik, é como são conhecidas as pessoas daquela época, os Beatniks. E o que foi essa geração Beat? Foi a geração da liberdade. Ninguém mais quer guerra, ninguém mais quer morte, ninguém mais quer destruição, ninguém mais quer miséria. Não, a gente quer liberdade agora, a gente quer aproveitar a vida, a gente quer viver em harmonia, nada de violência, sabe? Vamos ter liberdade total. E vocês podem entender muito bem isso, porque foi a época, né, mais ou menos em que surgiram os Beatles, lá por 60 e pouco, né? E os Beatles representaram essa geração na música. Então vocês lembram do John Lennon, né, que era aquele cara de cabelo compridão, né, aquela coisa, fumava a maconha dele, não queria que ninguém brigasse com ele por causa disso, certo? Ele e a Yoko Ono, né? Então, essa geração, que é a tela que eu estou apresentando agora, tá? Teve algumas características bem peculiares, certo? Então, vamos dizer que foi uma transição entre o modernismo da literatura e o pós-modernismo, tá? Então, o modernismo foi essa situação caótica aí que vocês acabaram de presenciar, tá? E
O pós-modernismo, tá? Já é uma outra época, já é um outro momento. E entre esses dois momentos, a sociedade do mundo, né, e a literatura, claro, por consequência, passou por um período de transição, onde as pessoas queriam paz e amor, e nada mais além disso, tá? Então, esse movimento chamado Beat, certo? Ou geração Beat, ou os Beatniks, tá? Foi um movimento que se originou, quer dizer, ele se iniciou logo depois da Segunda Guerra, né, nos anos de 1950, e o ponto principal aí era aquela vida de hippie, tá? Então, eu não sei se vocês conhecem a praia de Venice, lá na Califórnia, mas é uma praia onde os hippies transitam naturalmente, tá? Essas pessoas que vivem uma vida mais simples, né? Sem roupas muito sofisticadas, cheios de tatuagem. Então, é uma praia, certo? É uma comunidade que vem desde aquela época. Então, tanto a geração Beat iniciou lá nessa praia de Venice, tá? Em Los Angeles, né, na Califórnia, quanto na Greenwich Village, lá em Nova York, que também é um lugar onde vivem os artistas, tá? Então, aqui na Argentina, nós também temos, certo? Um lugar onde vivem só artistas, artesãos, pessoas simples, certo? Sem sofisticação e que continuam, de alguma maneira, cultuando aquela geração chamada de geração Beat, tá? Até hoje se discute o significado dessa palavra beat, mas o mais próximo que nós temos é o fato de ser aquele ritmo de dança, né? O beat, sabe como o Skull Beats, né? Como Rock in Rio. Então, é isso. É a liberdade artística, a liberdade de vida. Era essa a principal ideia dessa geração beat, tá? Então, o que é que a gente tem aí, ó? A gente tem alienação do que é convencional, tá? Do que é como a gente chama em inglês, square. Quer dizer, o que é um square? É um quadrado. O que é um quadrado? É aquela figura, né? Aquele polígono que tem os 4 lados iguais. Não era isso que eles queriam. Eles queriam um quadrado todo entortado, com os 4 lados diferentes. Um maior, outro menor. Não queriam saber de nada muito bitolado. Não existia isso na geração Beat, tá? Então aí, ó, um estilo de vestir, um estilo de agir, tá? Aquele vocabulário do hip hop que vocês conhecem, do jazz, tá? Que representavam basicamente esta ideia de romper com as convenções sociais. Esse era o principal aspecto, tá? Era banir, era tirar as convenções sociais. Eles eram contra essas convenções, porque eles achavam que elas representavam amarras, né, à vida, certo? Como eles vinham de 3 desastres, né, vamos dizer assim, de três períodos bem trágicos, eles queriam agora viver na liberdade sem essas amarras, tá? Então, basicamente, olha, o que é que nós temos nessa geração Beat, tá? O desprendimento pessoal, purificação e iluminação. E isso tudo vinha de quê? Das drogas, do sexo, do jazz
e do budismo. Sabe aquela coisa de leva para o paraíso, né? Vocês todos devem lembrar daquele filme chamado Hair e do festival de Woodstock, né? Aquilo nada mais foi do que a representação clara da geração Beat. E que hoje, se a gente fosse fazer uma releitura disso daí, nós temos Skull Beats, Rock in Rio, o Brazilian Day lá em Nova York, tá? Se vocês andarem pelo Sorro em Nova York, vocês vão ver aqueles caras lá na maior tranquilidade, entendeu? É gente tatuada, é galeria de arte onde não tem nenhum tipo de sofisticação. Então a geração Beat nada mais foi do que este grupo de pessoas, tá? Este grupo de pessoas. Então eu coloquei aí alguns pontos para vocês lerem, tá? Tá lá na plataforma. E dentre os vários autores, certo? Um dos principais foi o Jack Kerouac, tá? Que foi um romancista dessa geração, tá? Que representou de maneira bem forte e bem intensa essa geração Beat, tá? Então, aquela coisa, essa geração é representada pelo andarilho, aquele cara que sai caminhando aí pela vida fora sem preocupação, tá? Representada pela quebra das convenções sociais, pelo questionamento das amarras da sociedade. Essa foi a geração Beat, tá? Que vocês conhecem, né? Como disse ainda há pouco a Rosiana, como a geração paz e amor. Certo? Muito bem. Então, isso foi apenas vocês têm lá um material, tá? Na plataforma, certo? E para vocês lerem um pouco mais, se quiserem, tá? Mas o cerne da coisa é esse. Então, foi um período de transição, tá? Entre o modernismo e o pós-modernismo, que nós vamos começar a discutir amanhã, tá? Então, amanhã a gente entra no pós-modernismo e depois a gente vai falar de literatura afro-americana. Agora, antes de terminar, tá? Eu queria dar um recado a vocês, tá? Deixa eu parar aqui a gravação para não ficar uma coisa muito